de palmas ao Senhor Jesus pela vida do apóstolo Mark Schubert. Recebam com alegria. Obrigada, irmã. Aguinha de coco, né, para ele. Glória, glória a Deus. Ele já é o nosso amigo. Não é verdade, gente? Tem pessoas que vêm aqui e são pregadores, mas aqui ele veio como nosso amigo. E o amigo mais chegado que o irmão. O amigo, aquele que é, sabe, de aliança. Porque a gente se identifica com o que ele carrega. A gente admira o caráter e a integridade. E a gente ama estar na companhia dele. É a terceira vez dele aqui, deixa ele contar. Mas eu queria deixar hoje aqui uma lembrancinha para ele com a palavra de Isaías 43, 16, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o qual faz um caminho no mar e uma vereda nas poderosas águas. Deus, no Isaías 43, fala das águas profundas. E o Senhor fala conosco que você vai precisar desse símbolo aqui. Isso é apenas um símbolo, porque você é um pioneiro. E você vai para as águas profundas. E que você leve isso do Recife. Que você leve isso dessa terra. Porque foi nessa terra que os judeus chegaram aqui. Através desse tipo de embarcações. Chegaram os holandeses. Chegaram os calvinistas. Trazendo a palavra de Deus. E eu estava dizendo a você no carro hoje, que muitos americanos caíram na floresta amazônica, trazendo o evangelho para nós no século passado. E eles não tiveram seus nomes lembrados. Eles não foram celebrados, mas eles morreram nas florestas, pelas mãos dos índios, porque eles traziam o evangelho para nós. Você agora está fazendo o caminho de volta. E eu quero que você leve esse símbolo, e toda vez que você olhar para esse barco, essa embarcação, essa caravela, você lembre que você é um pioneiro de águas profundas, que você é um pioneiro que vai para as águas mais profundas. Você já navegou muito, mas agora você vai navegar nas águas profundas. Agora o nível é muito maior do que o que você viveu até aqui. Você vai a lugares que você nunca tinha ido. Você vai pisar e vai conectar com pessoas que você nunca viu. Você vai estar cuidando de filhos e de pais, de gerações até de netos. As 3 gerações vão dizer sim ao que você carrega. Essa sua nova idade, essa sua nova estação, você vai falar com 3 gerações ao mesmo tempo. Você vai falar com a geração de netos, de filhos e de pais, porque chegou o tempo de você falar as 3 gerações, e para isso você vai a lugares muito mais profundos que você foi até aqui. E essa caravela é para você lembrar sempre, você é desbravador e você é pioneiro. E obrigada, porque os americanos vieram aqui e não foram celebrados, mas hoje você é celebrado nessa casa, você é celebrado nessa família, em nome de Jesus. A gente ama. Eu vou guardar para você. Tá bom, obrigado. Aleluia. Agora você nem sabe exatamente o significado que esse tem para mim, porque quando eu saí do Brasil, uns 8, 9 anos atrás, eu saí do Brasil chorando, porque eu amo o Brasil e Deus falou, você vai para a Europa. E eu, não, mas Senhor, não. Senhor, você vai para a Europa. Eu saí chorando. E quando eu cheguei lá, eu conectei, porque era uma coisa assim, nem sabia como eu ia ficar, um visto, onde eu ficar, nada. Mas eu cheguei lá, eu conheci o diretor da Globe Mission, o fundador de Globe Mission lá. E ele falou, Mark, eu vi uma visão. E era você, e você era um barco, atravessando o oceano. E na ondas atrás, você crê, e era um monte de barquinhos que estavam atrás de você, seguindo isso. Então é muito significante isso para mim agora. Obrigado a vocês. E aí, família, como que vocês estão? Eu estava com saudade de vocês. Já faz um tempo, já faz um ano, eu acho, né? O Senhor, era tanta coisa acontecendo este ano, né? Eu voltei da Alemanha, né, para ter uma residência no Brasil.
porque no processo Deus me deu 3 filhos maravilhosos. Eu, precisava estar aqui com o endereço no Brasil durante esse processo. E agora é um novo tempo. É um novo tempo para mim e é um novo tempo para vocês. É um novo tempo para vocês. Eu vou dizer, nós tivemos um tempo de oração junto hoje com a liderança da igreja. Nossa, e um momento tão forte. E eu consegui enxergar no Espírito uma nova coisa que está brotando nessa casa. Sabe, uma nova influência, uma nova autoridade, um novo tempo, uma grande nova estação brotando aqui. E eu fiquei olhando aqui, eu estou, uau, eles fizeram tanta reforma, tipo o jardim mais bonito, tudo mais limpinho, aqui atrás, tudo. Eu vi, sabe, é um novo look, é uma nova olhada por uma nova estação, porque eu vejo várias pessoas novas, de uma nova geração, vindo para cá, e eu vi como se fossem vocês se preparando, colocando umas coisas em ordem, para poder receber a maior colheita de todos esses últimos 16 anos, 18 anos. Eu ouvi o Senhor dizendo, os melhores dias não ficaram para trás, mas os melhores dias ainda estão por vir. E Deus está fazendo uma coisa tão... Amém, dá um aplauso ao Senhor. Eu consegui, viu? Obrigado por me acompanhar. Tangedor aqui, liberando algo nesse ambiente. Sabe, Deus deseja fazer uma coisa muito forte aqui. E eu creio que eu estou aqui carregando uma unção nova, uma unção diferente do que a unção que eu carregava até no ano passado. E eu acredito que vocês também estão carregando uma unção nova. Deixa eu falar uma coisa para vocês, sabe? Às vezes, nós não entendemos os momentos pelos quais nós estamos andando. Se está comigo, diga amém. Sabe, às vezes, mas Senhor, eu sou um crente. Sou um cara bonzinho. Por que eu estou andando pelo fogo? Por que é que eu estou andando pelo fogo? Mas eu quero que vocês saibam, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam Deus e que estão chamados pelo seu propósito. Então, aquilo que nós passamos neste ano, eu sei um pouco, eu acompanho aqui, eu oro por vocês, eu oro por esta casa, eu oro pelos os líderes dessa casa, eu oro por vocês. Então, eu tenho acompanhado um pouquinho das coisas que aconteceram este ano, mas eu ouvi o Senhor dizer, vocês andando pelo fogo, mas sem se queimar. Vocês andaram pelo fogo, mas sem se queimar. E você sabe, eu creio muito no poder de ligações apostólicas. E de alguma forma que ninguém dá para nem explicar. Mas uns 4 anos atrás, no céu existia uma conexão entre mim e entre os apóstolos dessa casa, entre nós. Então, nós estamos de uma certa forma andando numa aliança de relacionamento, sabe? Eu vejo como as coisas estão acontecendo, porque geralmente aqueles que andam juntos, Deus nos trata
às vezes nós estamos andando pelas mesmas coisas, passando por situações parecidas, exatamente ao mesmo tempo. Você está comigo? E eu vejo agora, este ano, tantas pessoas com quem eu estava conectado, que estão conectados apostolicamente comigo. Tantos de nós este ano andando pelo fogo, sabe, por situações tão difíceis, coisas que talvez 1 ano atrás ou 2 anos atrás nem iríamos imaginamos que iríamos andar. Mas você sabe, chegou o momento de nosso rompimento. E eu estou vendo nessa família, dentro de nossa conexão apostólica, muitas pessoas que estavam lutando por anos, sabe, no mundo empresarial. Parecia que tudo iria esmorecer, tudo iria dar ruim. Eu estou vendo eles romperem. Novas empresas brotando, novos contratos sendo levantados, sabe, ao mesmo tempo, outros que andavam por doenças físicas muito grandes, muito sérios, ao mesmo tempo, agora, passou, a cura chegou, o novo tempo chegou. Sabe, pessoas que estavam sem direcionamento, lutando com decisões, lutando com dificuldades, chegou o momento do seu rompimento. Eu quero dizer, meus amigos, eu creio muito, sabe, no timing de Deus. O Deus tem um tempo exato por tudo. E às vezes eu e você, nós somos mais ou menos assim, sabe? Eu oro. Quando eu estou orando, eu quero uma coisa só. Eu quero a resposta da minha oração. E eu quero agora. E sabe, meu papai no céu, ele deseja me abençoar. Sabe, ele deseja derramar essa bênção, esse desejo, essa petição no meu coração. Ele deseja me dar. Ele deseja abençoar você. Mas, queridos, eu quero dizer, ao mesmo tempo que Ele quer te abençoar, sabe, para você, para mim, geralmente, só queremos uma coisa: a resposta de nossa oração. Mas nos olhos do Pai, Ele quer nos abençoar. Mas não é apenas o resultado final que é importante para Ele, mas é o processo. Vamos lá, alguém diga amém. É o processo. Sabe, aquele processo. Quando eu vi tantas vezes na vida pessoas com quem eu cuidava, que eu ouvi pessoas: oh pastor, sabe, tudo, eu aguento tudo, eu consigo viver qualquer coisa, mas só se isso acontecesse, eu não iria aguentar. Você sabe que geralmente acontece? Exatamente é isso que Deus deixa passar na vida da pessoa. Por quê? Porque Deus é malvado? Porque Ele é bravo? Não, Ele quer mostrar a você que seja lá o que for o seu problema, a sua dificuldade, a sua provação, seja lá o que for, Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior do que o seu maior medo. Ele é maior do que aquela maior coisa na sua vida. Ele é maior. E se nós confiamos nele e dependemos nele, sabe, no final, nós recebemos a resposta de nossa oração, mas por ter andado pelo processo, ao mesmo tempo nós estamos transformados. Você está me ouvindo? Sabe, essa mudança, essa transformação vem através do processo. Aquilo que nós passamos,
que era tão difícil. E às vezes, mas meu Deus, por que eu tinha que passar isso? Sou crente. Mas se a gente olha para trás, a gente consegue ver quanto que isso transformou a nossa vida. Quanto agora eu consigo, uau, agora eu sei que Deus é fiel mesmo. Eu já ouvi da fé dos outros. Eu já vi aquilo que outras pessoas, os milagres dos outros. Mas hoje eu tenho meu próprio milagre. Eu tenho meu próprio testemunho. Sabe, o desejo de Deus, a grande coisa de Deus é pegar seu teste e virar um testemunho. Vocês estão muito quietos hoje, né? Os presbiterianos assumiram aqui. Estou brincando, eu tenho uns amigos presbiterianos que queimam, hein? Eu já tenho uns amigos presbiterianos da igreja que estão queimando. Mas amém, dá uma aleluia. Dá uma aleluia ao Senhor. Eu estou vendo umas coisas hoje, sabe? A nuvem de glória está se movendo no nosso meio. Mas eu preciso, sabe, eu não estou aqui só blá, 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 blá. Não, eu preciso que vocês me ajudem. Participem comigo. Sabe, vamos impregnar essa atmosfera com o Espírito de Deus. Aleluia. Preparem-se. Agora, às vezes, sabe que quando eu reconheço, no Espírito de Deus vai mudar aqui. Eu quero conectar, às vezes eu fico lá. Aquele poder, sabe? Para me conectar com o ambiente que está acontecendo. Uma coisa vai rolar. Daqui a pouco o Espírito de Deus vai fluir nessa casa. Sabe, nós estamos celebrando, né, a festa de tabernáculos, né? A festa de tabernáculos. E é tão interessante porque eu fiz a nossa escola bíblica da Alemanha. No ano passado eu fiz um novo curso sobre as festas, né? Faz muitos anos que eu não tinha ensinado um curso sobre as festas. E o que mais me impressionou, sabe, é aquela palavra lá que está traduzido em nossa Bíblia como festas. É a palavra hebraica moed. E moed significa uma hora marcada. Um tempo determinado, sabe? Então significa uma estação, ou um tempo, uma estação, ou tempo predeterminado. Então, se nós estudamos as festas e fala das festas do Senhor, basicamente o que está dizendo é os tempos predeterminados do Senhor. Os tempos predeterminados do Senhor. Então nós já sabemos, agora para nós, olhando para trás, nós entendemos que existem tempos exatos por tudo. Você está entendendo isso? Agora você está andando pelo fogo, andando uma coisa, você só quer o seu rompimento. E seu rompimento está chegando. Mas queridos, eu quero que vocês saibam, existe um tempo marcado pelo Espírito de Deus para esse tempo chegar, para esse rompimento chegar. Existe tempo certo por tudo debaixo do sol. Estava lendo esses dias no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Aguinha de coco de Recife. Eu tenho que voltar mais vezes aqui, hein? Mas Eclesiastes capítulo 9, e verso 11.
E eu peguei da minha versão em inglês, New Living Translation, e eu traduzi para português, porque eu amei o jeito que essa versão fala desse verso, verso 11. Observei outra coisa debaixo do sol. O corredor mais rápido nem sempre vence a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Os sábios às vezes passam fome. E os habilidosos não são necessariamente ricos. E aqueles que são educados nem sempre levam vidas bem-sucedidas. Tudo é decidido pelo acaso, por estar no lugar certo, na hora certa. Tudo está determinado por Deus e depende de eu e você estarmos no lugar certo, na hora certa. Eu tenho um pouco preocupação às vezes com pessoas que essa geração que nós vivemos às vezes é tão impaciente, né? A geração mimimi, a geração agora, sabe? É tudo rápido, é tudo tipo, não aguenta mais de 15 segundos. Lembra na época que a gente sentava, assistia uma aula de 1 hora da escola bíblica, 1h30, mas literalmente por causa da tecnologia de nossos celulares e as redes sociais e tudo, a geração hoje, sabe, tem uma certa dificuldade mental de manter focado, muito THD, sabe, muito coisa, e eu estou falando isso com amor. Mas a geração nova, eu entendi, eu fiz a escola da Bíblia, a escola de teologia por anos e anos e anos e anos, 1 hora, mas para a nova geração, eu tenho que basicamente reduzir as minhas aulas por no máximo 20, às vezes 30 minutos, porque eu vejo o jovem da nova geração que passa a vida toda só blum, no celular, os YouTube, sabe, eles não conseguem focar às vezes mais tempo do que... Você está me ouvindo? Eu estou sendo, sabe, eu não estou querendo ser malvado, mas é um fato. É um fato, eu vejo na nova geração, por causa da tecnologia, por causa das redes sociais, por causa da falta de ensino, de ter disciplina na tecnologia e as redes sociais, mas só livremente, horas e horas e horas. Então é difícil essa geração focar nos cursos da faculdade, nos cursos da escola da Bíblia. Você está ouvindo? É algo diferente. Então nós temos que reconhecer como as coisas estão indo durante o tempo que nós vivemos. O lugar certo, na hora certa. O lugar certo, na hora certa. E eu tenho receio que muitos da nova geração, sabe, antigamente nós entendíamos a fidelidade na igreja local, tipo, naquilo que nós estamos fazendo, mas às vezes não chegou ainda a minha bênção, ainda não cheguei, eu estou chegando, eu já vou para outro lugar, eu já vou fazer outra coisa, e perdemos esse princípio da fidelidade no lugar que Deus nos plantou. Você está me ouvindo? Sabe, eu tenho o mesmo pai espiritual por mais que 25 anos. E esse homem, sabe, eu me lembro uns dias pensando, meu Deus,
Esse homem carrega a unção, o homem mais ungido que eu já vi na minha vida. Eu lembro momentos assim, com meu pai espiritual. Mas ao longo desses 25 anos, eu também lembro de momentos, que cara chato, né? Não acredito que ele fez isso de novo, sabe? Agora, eu amo ele, tipo, eu vivo com ele, mas você está entendendo? Ele é um homem. Ele não é perfeito. Você também é homem ou mulher. Você também não é perfeito. Então, em todos esses 25 anos, em nenhum momento eu pensei em trocar minha paternidade. Porque é meu pai. Nenhum momento eu pensei em abandonar esse meu posto e ir para o... Não. Porque eu sei que Deus me colocou aqui. Deus me deu aqui. Talvez havia momentos que eu queria dar uma... Não estou brincando, né? É poucas vezes. Eu não estou querendo pintar um quadro. São poucos, mas sabe, se você conhece alguém por 25 anos ou mais, você vai ter momentos. Vamos lá, alguém? Você vai ter momentos que são difíceis. Mas hoje eu entendo, sabe, Deus me plantou lá. Então, durante todos esses anos, em nenhum momento, eu pensei em abandonar meu lugar de herança espiritual. Mas eu fiquei firme, esperando, sabe, a minha vez, a porção de Deus sendo derramada em mim, a minha vez, todos esses anos. Queridos, eu quero dizer para vocês, a Bíblia fala aqui, tudo é decidido por acaso. Mas esse acaso, ele está definido o que esse acaso é, por estar no lugar certo, na hora certa. Tantas vezes a pessoa desistiu logo antes de ver a bênção, vazou e perdeu. Você está me ouvindo? Vocês estão? Não? Sabe, é um princípio importante estar no seu lugar na hora certa. O lugar onde Deus plantou. Isaías fala que nós somos como cavalos plantados na beira do rio, plantados por Deus. Deus plantou você numa casa. Deus plantou você, plantou pessoas ao redor. E Deus está fazendo algo nesta casa. Deus está fazendo algo novo nesta casa. E você está no lugar certo. Vamos lá. Na hora certa. No lugar certo, na hora certa. Mas esse ano foi difícil. Mas esse ano aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu não recebi, sabe, aquela promoção que eu achava que ninguém reconheceu aquilo que eu estava fazendo. Ninguém. Deus viu. Ninguém viu. Jesus viu. Você não acha que Ele é capaz de comunicar uma bênção na sua vida quando Ele deseja? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. As águas estão agitadas. Eu estou aqui tentando ser bonzinho, tentando ver que... Mas eu estou te falando, o Espírito de Deus está... As águas estão agitadas. As águas, vamos lá, calma. Bom, né? Aprime essa bomba dentro de você. Isaías 60, verso 22.
O mais pequenininho se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Você sabe, a gente está esperando uma naçãozinha que está sendo atacado por todo lado, sabe? Mas Deus está permitindo. Da mesma forma que na minha vida e a sua vida, sabe, nós andamos pelo fogo e o fogo nos purifica. A mesma coisa está acontecendo. A nação de Israel, que virou costas em Jesus, está andando pelo fogo. Mas no momento certo, a nação pequena se tornará 1000. Sabe, essa nação e virá uma nação poderosa. Eu sou, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Na hora certa, você está me ouvindo? Na hora certa, rapidamente vai rolar. Aquilo que você tem orado, vamos lá, dá um aplauso ao Senhor. As nossas orações e intercessões, que parece que não, mas meu Deus, não estou bem, parece que está piorando. Às vezes tem que piorar antes de melhorar. Às vezes tem que piorar antes de melhorar. Você está vendo hoje, até dentro de nós aqui, dentro do Brasil, sabe, nós estamos vendo o político cada vez mais corrupto. Ideologias malignas sendo promovidos pelo governo federal, através do sistema de educação do país, para tentar roubar os seus filhos da verdade do Evangelho. Você está me ouvindo? Mas às vezes nós também, às vezes tem que melhorar antes de piorar, ou piorar antes de melhorar. Às vezes, sabe, Deus tem que usar e sacudir o povo de Deus, sacudir as igrejas, para se levantar e andar em unidade, ao invés de ficar brigando uma contra a outra, sabe, dando briga um com o outro na rua. Eu literalmente vi uma vez, sabe, lá em São Paulo, Atibaia, 2 pastores dando briga na rua, porque um tinha roubado a ovelha do outro. Parece brincadeira, mas não é. Você sabe, às vezes, o fogo que nós já andamos tem um propósito. O fogo pelo qual Israel está andando, está preparando eles, está piorando, para preparar o coração deles de olhar para cima e ver Yeshua, sabe, cicatrizes das... Oh Senhor, e se arrependerem. Você está me ouvindo? A mesma coisa acontecendo conosco aqui no Brasil. Às vezes tem que piorar para a gente se levantar como uma igreja nacional e orar e jejuar e interceder e ir contra, sabe, no mundo espiritual, porque essas coisas não se ganham por forças políticas. Nenhum candidato, agora, amém, eu creio, ter crente, candidato, eu não estou contra, eu acho que precisamos voltar segundo os nossos princípios e valores, eu estou tudo a favor, mas eu vou te dizer uma coisa: esse mundo, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso governo, nunca vai verdadeiramente mudar através de um político. O mundo vai mudar quando o Rei dos Reis
e o Senhor dos senhores está sentado sobre um trono em Jerusalém e regendo as nações com cetro de ferro. Meus amigos, então, você quer falar de avivamento? Vai ter um mover de Deus. Os tempos determinados de Deus, as festas. Você sabe, Deus era tão específico no tempo determinado, né? Jesus foi crucificado exatamente na hora que os cordeiros pascais estavam sendo ofertados. Exatamente no mesmo horário, tanto que o sol ficou escuro e tudo, até para coincidir os tempos exatamente do cordeiro pascal, Jesus, com os cordeiros daquela época. Na ressurreição de Jesus, né, que é a festa das primícias, uma parte de Páscoa, Jesus ressuscitou. Já pensou nisso? Ele está lá no jardim, de boa. Maria chega lá, e ela vai, não me toque ainda, porque ainda não subi ao Pai. Naquela mesma noite, ele chamou Tomé, ele falou, vem aqui, me toque. Toque as cicatrizes, sabe, na minha mão. Coloque sua mão aqui no meu lado. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Ele está lá de boa, no jardim de manhã, esperando, porque o tempo determinado não chegou ainda, que aquele primeiro feixe das primícias tinha que ser movido diante do sumo sacerdote. Jesus era aquele, então ele tinha que ficar lá. Ele poderia só levantar blão, direto lá. Não. Foi um tempo exato de Deus. O tempo exato que tinha que acontecer. De manhã, Maria, não me toque. À noite, Tomé, pode me tocar. O que aconteceu na hora da primeira feixe das primícias, Jesus se apresentou diante do Pai. Porque ele era o primeiro feixe das primícias, da toda a ressurreição. Exatamente 50 dias depois, né? Jesus andou junto com seus discípulos 40 dias. Então, ele ascendeu, ele falou, vai lá em Jerusalém e espera. Quantos de vocês, Deus falou, é tempo de você esperar. Agora, interessante, você sabe, num momento, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, durante um momento, 500 pessoas viram Jesus. Mas quando chegou o dia de Pentecostes, havia apenas 120. E os outros têm 380. Já pensou nisso? Que desistiram antes da hora determinada. E só ouviram depois. Você ouviu o que aconteceu? Sabe, você ouviu o mover do Espírito? Que triste, né? Eu acho que eu ia ficar super triste de ter ouvido de todos os nós, porque eu não esperei. Queridos,
Existe um tempo determinado por Deus para o seu rompimento. Ele falou, vai lá, vai, e espera. Vai em Jerusalém e espera. Agora, você sabe, eu acredito para eles não sabiam. Agora, para nós, teólogos, hoje a gente podia, mas que burro, sabe? Tinha que esperar até o dia Pentecostes, 10 dias depois. Agora, para nós, depois é muito claro. Exatamente 50 dias depois, no dia determinado de Pentecostes, Deus inaugurou sua igreja. O primeiro culto da igreja nasceu no dia de Pentecostes. E é interessante, Deus falando assim, no Velho Testamento, sabe, todo o povo estava se levantando para criar uma ordem mundial. E ele falou, se eles fazem isso em unidade, eles podem fazer tudo o que eles desejam fazer. Gênesis capítulo 9, 10 e 11 fala sobre essa parte. Se eles fazem isso, eles conseguem fazer tudo. Não está na Torre de Babel. O que ele fez? Ele desceu lá e confundiu as línguas do povo. Ele confundia para eles não conseguiram entender um do outro. Porque era uma expressão de uma ordem mundial, sabe, mas com intenções malignas. Agora, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? O primeiro culto da igreja, a Bíblia fala que tinha homens devotos de toda a nação debaixo do sol lá. E fala que todos ouviram o evangelho na sua própria língua. Ou seja, Jesus mostrando através desse dia de Pentecostes que é o nascimento, o aniversário da minha igreja. Através desta igreja eu vou restaurar tudo que Babilônia destruiu. Tudo que Babilônia destruiu. Babilônia era esse princípio do Velho Testamento, né? Babilônia, a Torre de Babel, era o bisneto de Noé, Nimrod, que era o primeiro de ficar poderoso na terra. O primeiro político na terra era o bisneto de Noé, chamava Nimrod, e ele estava construindo um governo para reger o mundo. O princípio de Babilônia é uma mistura de um pouco de governo, um pouco de política, um pouco de economia, sabe, um pouco de religião, tudo misturado num pacote bonitinho. A última coisa a ser destruída na terra, lá no final de Apocalipse, é Babilônia. O que é? O sistema político corrupto que governa ao redor do mundo. E como que vai acontecer? Babilônia, Deus confundiu as línguas. No nascimento da igreja, Deus restaurou unidade. E todos conseguiram ouvir na sua própria língua. A igreja, meus amigos, vai restaurar tudo que foi perdido. A igreja, sabe, Israel, que está perdido. Tantas coisas que a gente olha, meu Deus, o capital de homossexualismo na Ásia, Israel. Sabe, onde aborto é liberado e pago pelo governo, Israel. O povo que nós amamos, que Jesus ama, e a gente, quando a gente olha com olhos naturais, é como, através de você, através da igreja.
o que é tão legal para mim, olhando aqui, porque a Páscoa, sabe, a gente olha para, tinha um momento exato, determinado por Deus. A primícia também é exato, determinado por Deus. Pentecostes, exato. Agora, tabernáculos, que fala da volta do Senhor Jesus Cristo. Sem entrar em todos os detalhes, né, das divisões assim. Mas existe um tempo exato, determinado por Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 8, fala que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele começa a falar assim: irmãos, não ignoreis esta coisa. Não esqueça dessa coisa. Para o Senhor, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. 2 vezes depois, ele falou: e então o dia do Senhor virá assim. Então, o contexto, sabe, a gente está falando uma coisa do dia do Senhor. Qual dia é o dia do Senhor? O dia do Senhor, a Bíblia fala, o sábado pertence ao Senhor. Você está me ouvindo? O sábado pertence ao Senhor. Agora, o sábado é o 7º dia de descanso. Então, dentro desse contexto, ele falou, mas para o Senhor 1000 anos como um dia como 1000 anos. Então, se pegarmos as genealogias bíblicas, naquela parte meio chatinha da sua Bíblia, fulano foi o pai de ciclano, então com tantos anos ele teve mais filhos, então morreu, então ciclano foi o pai de, sabe, aquela parte que eu lembro, mas esse está por um propósito, porque se nós vamos lá somando, sabe, essas genealogias, descobrimos que de Adão para Abraão foi quase exatamente 2000 anos. Ou seja, no calendário de Deus, 2 dias. Muito bem. Então, de Abraão para Cristo, passaram quase exatamente novamente 2000 anos. Ou seja, de Adão até Jesus passaram 4 dias. Jesus já estava lá no início de Gênesis, profetizando a história da raça humana, a raça de Adão. Ele falou, é o seguinte, 6 dias eu vou trabalhar, mas no 7º dia eu vou descansar. Jesus ascendeu, e eu sei que tem muitos estudiosos que falam assim, não era tão preciso, historiadores da época, era 30 anos, mas vamos dizer, vamos supor que era mais ou menos 33, né, que Jesus ascendeu, pode ser um pouquinho antes, depois, eu não preciso, o importante, porque, sabe, ninguém sabe a hora nem o dia, diga amém, ninguém sabe a hora nem o dia, mas das estações, nós não somos ignorantes. O que aconteceu? Se Jesus ascendeu, 33, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Não precisamos saber de tudo. Não precisamos entender tudo, mas nessa geração que nós estamos vivendo, em algum momento, a família de Adão vai pisar do 6º dia para dentro do 7º dia. Você está comigo? Você está me entendendo? Estou um pouco nervoso, vocês estão tão quietos hoje. É porque estão prestando atenção, né? Então tá. Hoje é um pouco diferente, né? Eu estou sentindo muito de ensinar, sabe? De ensinar, porque eu acho que isso é tão importante para nós entendermos esses princípios. Eu sei que vocês já são estudiosos. Então eu quero dizer isso, 4 dias de Adão para Cristo. Então no dia de Pentecostes, né? Pedro falou,
esse é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Derramarei meu espírito nos últimos dias. Vamos lá, alguém, diga comigo, últimos dias. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. No Velho Testamento, ele derramou o espírito sobre uma nação. Mas a partir do dia de Pentecostes, agora, isso que foi profetizado, vou derramar meu espírito sobre toda a carne. E interessantemente, junto com isso, porque no Velho Testamento, basicamente, mulheres não estavam permitidas no ministério. Então, metade do povo era proibido de fazer, mas no nascimento da igreja, ele falou, não, mas agora eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas vão profetizar. Eu estou tirando a tampa e derramando sobre todas as nações, sobre homens, sobre mulheres, sobre toda a carne, vai receber do meu espírito. Então vamos pensar um pouquinho, ok? Porque eu vou dar mais uma chave que é importante. Eu gosto de chaves, né? Chaves abrem portas. Então aqui nós estamos, 4 dias de Adão para Cristo. No dia de Pentecostes, né, naquele período de 10 dias, Jesus ascendeu. Então a igreja foi inaugurada. E começaram os últimos dias. O 5º, 6º e 7º dia da semana do calendário de Deus. Você está me entendendo? Ok, 4 dias. Então, porque é um princípio importante. Quando você está lendo na sua Bíblia, sabe, existe às vezes a gente pensa nos últimos dias, lá vai ser, não. Existe uma diferença entre os últimos dias e o fim dos tempos. Os últimos dias falam do tempo da igreja, o 5º e 6º, 7º dia da semana de Deus, da família de Adão. Mas os últimos dias são os fins dos tempos, estão o que nós estamos começando a entrar agora. Porque no final desse tempo hoje, lembra, existe um tempo predeterminado, um tempo exato de tabernáculos, quando Jesus vai voltar, no início daquele último 7º dia, e vai ser 1000 anos de paz, ou 1000 anos de descanso. O que acontece no final, agora vocês precisam ficar encorajados sobre isso, porque o que é lindo, o que acontece no final do 6º dia? O homem nasce na imagem e semelhança de Deus. Hoje, existe um povo se levantando, sem precedentes, sabe, o joio e o trigo estão crescendo juntos no campo. O joio que fala dos filhos do inimigo, e para nós isso é muito óbvio. A gente olha, meu Deus, é mal sem precedente. Não acredito que hoje no Brasil isso virou normal. Tipo, as coisas que eu vejo na televisão, eu não acredito, sabe? Mal sem precedente. Mas se o joio está amadurecendo, em algum lugar o trigo também está amadurecendo. Vamos lá, alguém? Um lugar do mundo, e eu acredito que podia ser bem aqui. Sabe, um povo nascendo, tendo sacrificado, permaneceram fiel, sabe, não desistiram,
andado no curso inteiro, manteram os olhos em Jesus. E chega assim, 1 João 3:2, amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Alguém diga amém. Eu ainda não estou perfeito. Eu ainda tenho uns hábitos, fraquezas, certos pecados que surgem de vez em quando. Ainda perco a minha paciência. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Você sabe, neste tempo que nós estamos vivendo hoje, sabe, Deus está se revelando para um povo, um povo que está clamando, que está buscando, que está correndo atrás de, sabe, um povo. Jesus está tirando o véu e revelando a sua glória. Está sendo nascido um povo novo, um povo, sabe, diferente, um povo na imagem e semelhança de Deus. No final do 6º dia e no início do 7º dia, quando nós pisamos para dentro do novo dia, bom, o Senhor Jesus vai vir. Ele vai sentar num trono lá na cidade de Jerusalém. E Ele vai reger todas as nações com cetro de ferro. E Ele vai sentar lá e descansar, enquanto o povo dele trabalha. Sabe, aquele homem, aquele povo, conformado à imagem de Jesus, por 1000 anos, Satanás está preso. Jesus está no trono em Jerusalém. Tem crentes liderando todo o segmento da sociedade, né? Hollywood produzindo filmes maravilhosos de crente. Sabe, os governos do mundo, a sistema de educação ensinando valores cristãos dentro das escolas ao redor do mundo. E Jesus está no trono, descansando, enquanto nós restauramos tudo que foi perdido nos últimos 6.000 anos. Isto, meus amigos, é a plenitude de tabernáculos. Nós sentados com Jesus, tabernaculando com Jesus. Porque logo depois, sabe, a nova Jerusalém vai descer, a noiva, nós vamos viver. Mas por 1000 anos, vamos estar tabernaculando com Jesus. Tabernáculo com Jesus sobre esta terra e restaurando tudo. Sabe, aquele primeiro desejo de Deus para o homem: espalha o meu jardim por toda a terra. Durante 1000 anos, Jesus está lá, descansando. E esse povo, na imagem e semelhança dele, um bando de Jesusinhos, que carregam a mesma natureza, o mesmo caráter, que não estão lutando mais com pecado, não estão lutando mais com doenças, vão restaurar tudo e espalhar o jardim de Deus por toda a terra. E no final, dá a noiva, essa nova Jerusalém celestial, vai descer sobre um mundo lindo e preparado por Deus e seu povo. Isso é a plenitude, meus amigos, de tabernáculos. Agora, todas as histórias, todos os detalhes, todos os tempos, às vezes nós não sabemos tudo, mas o geral é isso. O 7º dia vai ser o dia de tabernáculos. Vai ser o dia que nós estamos
tabernaculando temporariamente, né, nesse lugar. Então vem a Nova Jerusalém para coroar tudo que nós temos feito. Sabe, esta noite eu estou queimando com o Espírito de Deus. E eu quero simplesmente pegar um tempo, né? Eu não quero levar tempo demais. Mas eu sinto que uma parte, sabe, esse homem nascendo. Um homem, na verdade, é uma noiva, né? Que está nascendo, feito de homens e mulheres, de toda a nação, tribo, raça e língua, sendo preparados. E esta noite, você faz parte, você tem um chamado de viver isso. E eu quero simplesmente levar um tempinho hoje. E aqueles que desejam hoje, você fala, mas eu preciso de um toque fresco do Espírito de Deus. Sabe, eu preciso de um toque novo da unção de Deus. Eu sei que meu rompimento está chegando, mas eu preciso de graça. Eu preciso de graça. Ô Marco, você não sabe, mas eu estou tentando, mas eu estou lutando, sabe, com um pecado na minha vida. E eu tenho tentado com todas as minhas forças me libertar, mas parece que está mais forte. Eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia. Vocês me ouviram falar isso, mas vale a pena mencionar novamente. Sabe, a graça de Deus, Ele te dá aquilo que você não merece. A graça de Deus, Ele simplesmente te abençoa você, mesmo que você não merece. Mas o outro lado da moeda, sabe, a misericórdia de Deus, Ele não te dá aquilo que você merece. Você está me ouvindo? Eu tenho visto isso tantos anos, e às vezes até depois de anos no ministério, meu Deus, não acredito que eu tive esse pensamento de novo. Eu não acredito que eu caí, que eu tropecei novamente nesse pecado, ou nessa fraqueza da minha carne, ou que eu falei o que eu não deveria ter falado, eu agi, ou eu assisti o que eu não deveria. Sabe, às vezes na minha própria vida, nesses 30 anos, tantas vezes eu fiquei, Senhor, eu não mereço. E Ele falou, eu sei. Jesus me encontrou nas ruas. Eu estava dormindo na rua, embaixo dos viadutos, 13 anos viciado em drogas. Eu fedia, porque nem tinha onde eu ir tomar banho. Injetando drogas, vivendo. Eu era um rato de rua, viciado em sexo, viciado em drogas, traficando, sabe, viciado em... E um dia, Jesus olhou, e Ele falou, esse cara vai ser meu filho. Eu era nojento, sujo. Ele falou, esse vai ser meu filho. E ele começou a limpar. Eu me lembro, um dos primeiros experiências que eu tive com o profético. Eu sabia que eu era para eu ser missionário, mas eu estava pensando, mas ainda não tem como. Eu estou tão bagunçado na cabeça, não tem tipo.
E eu me lembro do profeta que veio para mim. Ele falou: quando você tinha 7 anos de idade, quando você tinha 12 anos de idade, quando você que dormiu embaixo dos viadutos, você que era um rato de rua, eu peguei esse rato de rua e coloquei na minha casa como vaso de honra. E eu vou te enviar até as nações. E você vai carregar o mover de Deus ao redor do mundo. E ele falou: e filho, não se preocupe, porque à medida que eu vou te usando, eu vou te limpando. Em todos esses anos, sabe, ainda não sou perfeito, ainda tenho umas quedas de ver, mas eu estou bem melhor do que eu estava uns anos atrás. E a promessa do Senhor, meu amigo, para você, é que Jesus falou comigo: a minha misericórdia se renova cada manhã. A misericórdia de Deus, o que é? Ele não te dá o que você merece. A graça, Ele te dá o que você não merece. A misericórdia, Ele não te dá o que você merece. Mas aquela misericórdia, segundo a Bíblia, se renova cada manhã. Toda manhã, quando você levanta, existe uma dose fresco e novo de misericórdia derramado sobre sua vida. Então esta noite, se você estiver aqui, você fala: mas eu preciso de um toque novo do Espírito de Deus. Eu vou chamar você de levantar e vir aqui na frente, e nós vamos orar juntos para uma nova unção para vir sobre você agora. Pode vir. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Davi, um homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele vivo está, e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele vivo está, e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia eu a noiva. Ele virá, e ele virá. Leão da tribo de Judá, povo se prepare, Jesus está voltando. 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 Ele não é mais um bebê na manjedoura, tem um homem pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele vivo está, e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, tem um homem pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele vivo está, e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, oh, 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 e ele virá, oh, 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 leão. E ele virá, oh, oh, oh.
Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Eu só tenho uma coisa breve de fechar antes de terminar. Eu já sei, eu falei com os apóstolos dessa casa hoje de manhã, tivemos um tempo maravilhoso. Mas eu ouvi uma só coisa do Senhor agora. Havia que era uma promessa profética, que vocês tinham expectativas que iria acontecer este ano, e não aconteceu. Mas ouvi o Senhor dizendo: o tempo determinado de Deus, eu vou cumprir essa promessa no ano que vem. Uma promessa profética que vocês estavam orando e esperando. Mas o tempo do Senhor, no ano que vem, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Tá, Senhor, em nome de Jesus, sobre aquela família preciosa, o apostolado sobre esta casa, eu libero uma bênção do Senhor, a bênção do Senhor que enriquece, sem acrescentadores, e a habilidade de permanecer fiel. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra essa promessa, em nome de Jesus. Rei